do Senhor para os irmãos. É com muita alegria estarmos aqui reunidos nessa noite para tratar de um assunto de extrema importância para a igreja do Senhor. Como nós vamos ver no decorrer dessa apresentação. E desde já quero parabenizar aos irmãos, líderes da Escola Bíblica Dominical, que entenderam e verificaram a importância de nós estudarmos esse assunto. O Wesley falou de forma brilhante aqui, ao afirmar que esse estudo, não só de hoje está apenas começando, mas toda a trajetória desse propósito, dessa proposta da Escola Bíblica Dominical, é algo extremamente, irmãos, extremamente essencial para a nossa vida como cristãos. E isso eu falo com relação a fatos passados, ao período da reforma em si, e os fatos seguintes e futuros com relação à nossa vida como cristão. Porque como nós vamos ver, irmãos, nós vamos retroagir bastante no tempo para que os irmãos possam perceber quão relevante foi essa reforma executada e como, irmãos, nós vemos o agir de Deus, a mão de Deus em todo momento da história. E nós vamos perceber, irmãos, como que o cuidado que nós temos que ter com a sã doutrina é fundamental para que tenhamos uma igreja viva nos dias de hoje. Uma igreja que, de fato, faça diferença. Porque nós vamos ver, irmãos, como que a igreja ela se origina e como que ela decai com o tempo. E de forma bem abrupta, com o passar do tempo, e tudo isso em função de uma igreja permissiva, uma igreja que se contamina com o mundo. Como, irmãos? Vamos perceber como que... Então, o pastor Oswaldo aqui, falando essas palavras também a respeito da nossa preocupação com a política, e é uma verdade, porque a gente vê como que essa perniciosidade que existe da igreja permitir que a verdadeira doutrina ela seja contaminada, como que isso, irmãos, destrói uma igreja. E isso, irmão, de geração em geração. E o que dirá, irmãos, da nossa vida? Quando eu falo igreja, nós transportamos também para a nossa vida. Aquilo que aconteceu com a instituição igreja, ela começou primeiro no coração da verdadeira igreja, que eram as pessoas. Como que a coisa acontece, como que ela é danosa para o seio da igreja. E é algo que nós temos que ficar alerta. E vemos como o diabo age, e também vamos ver, irmãos, como que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle do Senhor. O homem acha que ele pode alguma coisa, os reis, os presidentes, os líderes, seja ele quem for, acha que pode contrariar o plano de Deus. Nunca vai acontecer isso. Sempre haverá um remanescente, como nós vamos ver aqui nessa apresentação, que Deus vai usar para que a vontade dele seja estabelecida. E é interessante que é sempre do caos que Deus muda a história e ele abre novas frentes e uma nova realidade. Ele além de impedir o avanço do mal, ele usa aquilo ali para fazer a igreja avançar e os propósitos deles terem o sucesso. Então, nessa apresentação que nós vamos fazer aqui, trazer para os irmãos, como o Wesley falou, os irmãos fiquem à vontade, se quiser perguntar, parar, perguntar. Como eu falei, eu vou retroagir no tempo, bastante. Nós vamos ver, irmãos, o caminhar da igreja até chegar na reforma propriamente dita. Porque quando nós entendemos esse passado histórico através do tempo, dos anos, mais relevante fica o nosso entendimento e mais aguçado fica a nossa compreensão e maior valor daremos à reforma protestante e maior o desejo que teremos de defender essa causa que é a palavra do Senhor. Amém? Então eu queria, pode passar, esse, irmãos, é o texto bíblico, e eu queria que todos nós, repetíssemos esse versículo que está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa aí, irmãos, é o texto áureo da reforma e das nossas vidas no dia de hoje. É o mandamento do Senhor Jesus. Quando ele ascendeu os céus, ele deixou essa ordem. E que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo para que fôssemos testemunhas. Isso, irmãos, Jesus falou não só para aquela época, mas para todos os homens, discípulos de todas as eras, para que fôssemos testemunhas do Senhor. E nós vamos ver que isso desvirtuou por um tempo, mas o Senhor, ele tratou de trazer ali o propósito dele para a linha. Então esse é o texto básico da nossa apresentação. Pode passar. Então o objetivo aqui, irmãos, é entender os fatos históricos que culminaram com a Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517. E para que nós possamos entender, irmãos, a primeira coisa que eu acho interessante nós abordarmos aqui, pode passar o próximo, é entendermos um pouco da igreja, irmãos. A igreja original, a igreja do início, a igreja dos primórdios, que é a igreja que está ali em Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos entender, irmãos, o que é a igreja de verdade, seus princípios, seus valores. Nós vamos ver a igreja, ela adentrando nas comunidades, nas cidades, nos lugares, nas regiões, e cumprindo a palavra do Senhor. E se fôssemos fazer um resumo do livro de Atos, nós teríamos essa composição. Atos dos Apóstolos, o início da história da igreja. Do capítulo 1 ao 7, a igreja que está em Jerusalém. Começa a perseguição e a igreja espalha a semente. No capítulo 8, nós vamos ver uma igreja que rompe a barreira racial e chega numa outra cidade, Samaria, mais acima. Capítulo 9, temos a conversão de Saulo, perto de Damasco. Ou seja, você vê que o evangelho já começa a sair de Jerusalém. Agora chega até Damasco, na estrada que vai para Damasco, fora da Judéia. No capítulo 10, você vê que rompe essa barreira racial, essa questão dos judeus apenas, e o centurião Cornélio, o gentio, ele recebe o evangelho com poder lá em Cesareia de Filipe. E quando nós lemos essa palavra, nós vemos que ali, ele e todas as pessoas que estavam na casa dele foram batizadas com o Espírito Santo. Então você percebe que o Senhor, Deus, ele começa a colocar em prática o seu projeto de evangelização para que a sua palavra chegue. Próximo. No capítulo 11, nós vemos o evangelho alcança os gentios já em Antioquia, da Síria. No capítulo 13 a 14, temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo na Galácia. Aqui, irmãos, é uma ilustração dessa primeira viagem. Veja, antes estava aqui concentrado em Jerusalém, chegou a Samaria, Antioquia, e agora Paulo leva, na sua primeira viagem missionária, o evangelho a outras localidades, passando pela ilha de Chipre, volta. Chegando ali na cidade de Listra, Perge, Icônio, Antioquia, lá em cima da Pisídia. Essa é a primeira viagem. Próxima agora. Aí nós temos de 16 a 18 a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora já mais acima, pela região da Macedônia e Acaia. Então temos aqui já várias cidades conhecidas. Corinto, Bereia, Filipos, Troade e Éfeso. E ele começa a levar o evangelho. Próximo. A terceira viagem, ela se torna até mais completa. É uma viagem pela Ásia Menor e Éfeso, onde se espalha por toda a província, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Hierápolis e Colosso, entre outras. A próxima. E aí a imagem, vê como, irmãos, que o evangelho, ele se expande. É interessante, começa ali em Jerusalém, os cristãos sendo batizados. Ali aquelas 3.000 almas ali se convertendo ao Senhor. Ela já começa a avançar, Antioquia, Samaria, as cidades, e o apóstolo Paulo, o missionário por excelência, levando a palavra do evangelho a todos esses lugares. E quando nós lemos lá em Atos, lemos as cartas do apóstolo Paulo para essas igrejas, nós vemos, irmãos, uma igreja sadia, uma igreja verdadeiramente comprometida com o evangelho. Tem problemas? Tem. Várias cartas do apóstolo Paulo foram orientando os irmãos das igrejas. Problemas em Corinto, problemas em Colosso e outros lugares. Mas o evangelho ainda era um evangelho genuíno, um evangelho puro. Eu quero que os irmãos sintam isso. Para que os irmãos venham entender o peso da reforma protestante lá em 1517, é interessante os irmãos entenderem e perceberem esse evangelho puro, genuíno pregado.
como que as pessoas recebiam esse evangelho, como que as igrejas recebiam aquilo, e como que os cristãos se tratavam, eram unânimes em pensamento, todos ali, inclusive, esperando Jesus para aqueles tempos. É interessante nós gravarmos isso na nossa mente, porque nós vamos ver como que a coisa se corrompe, como que ela muda com o tempo, quando um coração deixa de estar voltado para o Senhor. Pode passar. No capítulo 21 ao 26, Paulo, nós lemos ali aquele texto, Paulo voltando da viagem, é até um trecho assim, que nos comove, né, Pinheiro? Aquele texto que Paulo se despede dos irmãos e fala, ó, eu nunca mais os vereis. Aqueles irmãos ali, não lembro qual capítulo agora, não sei se é o 20, e aqueles irmãos, eles choram com Paulo, porque Paulo estava prestes a voltar em Jerusalém, porque ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, ele seria preso. E dali ele passaria por várias cidades e ele morreria lá em Roma. Capítulo 21 ao 26, a prisão de Paulo em Jerusalém, transferido para Cesareia, com falsa acusação dos judeus. Do 27 ao 28, viagem de Paulo para Roma. Sofreu naufrágio, passou por Malta, chega em Roma já preso, onde escreve as epístolas da prisão. Quais são as epístolas da prisão? Se alguém te perguntar, são essas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas que ele escreve da prisão. Então, vemos, irmãos, o evangelho ali, de fato, um obreiro, um servo de Deus, um apóstolo, com todo o desejo de pregar a palavra de Deus de forma autêntica, sem contaminação. É interessante isso, irmãos, porque quando nós vemos a história seguinte, vemos homens corrompidos, vemos a diferença desses homens. E isso é interessante nós percebermos, porque nós vemos que Deus, ele não deixa a coisa permanecer como fica no futuro, e ele muda toda a história. Pode passar. Atos termina sem uma conclusão, porque a história continua, e nós estamos escrevendo o seu capítulo 29 em diante. Nós, a igreja do Senhor de hoje, estamos escrevendo o restante de Atos dos Apóstolos, que somos nós no dia de hoje. Pode passar. Agora, irmãos, agora que nós tivemos essa percepção, essa sensibilidade, e trouxemos aqui rápidas reflexões sobre uma igreja genuína, sobre um evangelho puro, agora nós vamos ver, irmãos, na história dos imperadores romanos, e na sequência, o que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com esses cristãos? Os cristãos que estavam nessas igrejas, o que houve com eles? O que houve com a igreja do Senhor Jesus? E aí nós vamos entrar agora na história da igreja, na era dos imperadores romanos, a igreja perseguida. Tudo começa em 63 a.C., quando o general Pompeu conquista a região da Judéia e a incorpora à República Romana. Nessa época, Roma não era um império, Roma era uma república. Roma era dirigida e liderada por senadores e magistrados. E nessa época se destacou o general Pompeu. Foi um homem de extremo valor. Para quem viu aquele filme O Gladiador, viu aquela excelência daquele general Máximos, não é isso? Não estou dizendo que é ele, eu estou dizendo assim, o nível de militar, de general que ele era, de liderança que ele exercia. O líder de Roma, em termos de liderança de exército, um militar de altíssimo nível, um verdadeiro vencedor de batalhas, foi o general Pompeu. E ele conquistou várias batalhas, conquistou várias cidades, e entre as cidades foi a região da Judéia, no ano de 63 a.C. Pode passar. Na sequência, Jesus nasce no período do imperador César Augusto. Segundo se consta, foi o primeiro imperador, aí já começa o império. Os romanos, eles desgostosos com a corrupção da liderança de Roma, liderado por senadores e magistrados, eles querem unificar a liderança. Chega no imperador, e o primeiro imperador, César Augusto, que é na época em que Jesus, ele nasce. Pode prosseguir. Jesus é crucificado no período de Tibério. Quando nós lemos ali os evangelhos, nós identificamos que esse foi o imperador da época. Pode prosseguir. E aí, irmãos, após isso, seguem outros imperadores. Imperadores extremamente maus, homens truculentos, homens terríveis. Na sequência, Calígula, de 37 a 41. Logo em seguida, o imperador Cláudio, de 41 a 54. Após Cláudio, Nero, o famoso Nero, de 54 a 68. Pode passar. Nero é o grande destaque desses homens. Porque em 17 de julho de 64, Nero põe fogo em Roma. Após 7 noites e 6 dias de incêndio, dos 14 distritos de Roma, 10 são destruídos.
Como os outros 4 eram de cristãos, Nero, no alto da torre de Mecenas, coloca a culpa nos cristãos. Pode prosseguir. Aí tem a imagem. Roma pegando fogo. Ah, desculpa, irmão. Volta lá. Volta próximo. Não é 1964 não, tá, irmão? Estamos no 64. Desculpe o erro. Obrigado pelo detalhe. Então, Nero, ele enlouquecido, ele contrata homens maus, coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos crentes. E o que os irmãos acham que vai acontecer em seguida? Pode passar. Pedro. Ele queria revitalizar Roma. E esse incêndio que aconteceu nessas cidades todas, as cidades que os cristãos moravam, não pegou fogo. Deus guardou o povo. Aí o que ele fez? Ele sabia que o pessoal ia descobrir que foi ele que mandou tacar fogo. Aí ele jogou a culpa nos cristãos. Por quê? Eles vão falar, os cristãos tacaram fogo em tudo, mas não tacaram na cidade deles, que eles ficavam. Então aí surgiu-se a perseguição à igreja, né? Foi aí que começou toda a perseguição. Exatamente, é como estava no slide anterior. Daquele distrito, 4 eram dos cristãos, como estava escrito lá, e que não, foi exatamente que não pegou fogo. Então o que ele fez? Botou a culpa nos cristãos. E como consequência, os cristãos foram massacrados, cobertos de pis, foram amarrados em postes e queimados. As ruas de Roma eram iluminadas pelos corpos dos cristãos, incendiados nessas torres. Aí começa, irmãos, a situação daqueles crentes que nós vimos lá, aquelas igrejas que foram visitadas, foram constituídas por Paulo, os cristãos que se formaram, o destino de alguns deles. Pode prosseguir. No ano 66 acontece a guerra dos judeus, a morte de Nero no ano 68 e a tomada de Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo. Acontece aí a maior dispersão dos judeus pelo mundo, que vai até 1948, é 1900 mesmo. Dessa época começou a dispersão dos judeus e vai até a constituição do Estado de Israel em 1948. Olha, irmãos, o dano que trouxe por gerações. Sim, haveria a profecia, exatamente. Né, que começou já com os cativeiros, né? Até porque o cativeiro da Síria, o povo se dispersou. Da Babilônia não, levou o pessoal para lá, mas da Síria o povo de Israel se dispersou. Pode prosseguir. Irmãos, eu estou caminhando um pouco mais rápido, para a gente dar tempo, tá? Se alguém quiser perguntar, fala, contribuir, irmãos, porque é muita informação. E, obviamente, eu não tenho todas as informações. Os irmãos podem contribuir como o Pinheiro está contribuindo. No ano 70, irmãos, assume Vespasiano, imperador, que ordena a construção do Coliseu Romano. Após o seu término, com seu filho Tito, realizou-se 100 dias de festa. Resultado dessa festa, 10.000 crentes foram mortos. Os cristãos eram enrolados em peles de animais e jogados na arena para as feras. Aí, irmãos, foi um período de... Quem tiver a oportunidade de ler aquele livro, O Coliseu, eu li. Irmãos, olha, a nossa fé na frente desses crentes, bom, não é nada. Você lê esse livro, irmãos, são coisas que você fica se imaginando no lugar daquelas pessoas. O que eu faria? Cada coisa. E aqui eu queria botar um pedacinho do que aconteceu com os cristãos. Nossos irmãos vão botar um vídeo aqui. Se conseguir apagar a luz, porque esse vídeo é um pouco antigo, para a gente poder ver melhor. A gente vai botar um pouquinho do que foi esse negócio de Coliseu, que esses imperadores prepararam para os cristãos. Acho que tá bom.
Já se imaginou ali, irmãos? Se fosse eu e você. Isso aqui, irmãos, é para a gente entender qual foi a importância da reforma. O peso que ela teve. Uma igreja constituída, uma igreja no seu início, legítima, um evangelho puro, cristãos verdadeiros, cristãos puros. E é interessante que quando você lê o livro do Coliseu, teve o contrário também. Os cristãos lá viam um leão e viravam um gatinho perto do cristão. Aquele que Deus não permitia que acontecesse, não permitia. Chegava o leão do lado, ele acariciava o leão. Só você ler o livro Coliseu. Então, irmãos, isso aconteceu com os cristãos. E isso se estendeu, foi embora. Pode prosseguir a apresentação. Situações terríveis. E eu não sei como é que eles faziam. Eles faziam com que o Coliseu virasse uma espécie de lago. Botava água ali dentro. Colocava barco, né, Pedro? Barco afundava, inclusive. É uma engenharia impressionante para aquela época. E se você for lá hoje, eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. Mas deve ser incrível você ver toda aquela estrutura até hoje. E é interessante que ninguém menciona quase a questão dos cristãos. Fala dos gladiadores, dos guerreiros. Mas ali estão as sementes dos cristãos que morreram naquele lugar. Mas isso não foi capaz de parar o evangelho. No ano 81, o imperador Domiciano condena João à prisão na ilha de Patmos. João escreve o livro do Apocalipse. Depois retorna para Éfeso, onde termina os seus dias. Pode prosseguir. O primeiro século foi o período apostólico da igreja. Os séculos 2 e 3 seguintes foram de perseguição aos cristãos. Eles são crucificados, queimados, torturados, afogados, jogados feras. Mas o sangue desses mártires foi a sementeira do evangelho. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. As portas do inferno podem se levantar contra a igreja do Senhor, mas elas não vão prevalecer. Isso é promessa de Deus. Podemos nós errarmos, nós falharmos, mas a promessa do Senhor, ela não falha. E ela, através de nós, vai manter essa porta viva e as nossas vidas para sermos testemunhas do Senhor Jesus. E aí seguiram esses outros imperadores terríveis também, de cima para baixo, da esquerda para a direita, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Ali tem algumas fotos que tem a estátua, né? E como que ele seria, se pudesse comparar com o ser humano, como é que ele seria mais ou menos. Aí no próximo, conversão, aí entra uma outra época, conversão do imperador Constantino e fim da perseguição. No auge da perseguição, no início do quarto século, Deus deu uma virada nesse cenário. O imperador Constantino estava indo para uma batalha e disse ter visto uma cruz e uma voz que dizia: com este sinal vencerás. Ele venceu a batalha e declara o cristianismo, até então perseguido, vilipendiado, massacrado, agora religião oficial do Império Romano. Agora fica uma pergunta, próximo. Aí está a imagem dele, conversão do imperador Constantino e fim da perseguição. Pode passar. A pergunta que fica, isso foi, na verdade, uma pergunta, uma afirmação. Isso foi bom, mas também foi ruim. Aí nós vamos ver como que a igreja perde a sua essência. Pode passar. O bom por quê? Porque os cristãos pararam de serem perseguidos, de serem mortos. Pararam de se reunir nas catacumbas de Roma, escondido, todo mundo lá nas catacumbas se reunindo. As propriedades foram devolvidas. Agora eles se reuniam publicamente. Não tinha templos e agora o próprio Estado, própria Roma que perseguia, quem que constrói os templos? Houve um tempo de paz, foi bom? Olha como que a coisa mudou com a conversão de Constantino. Agora, foi ruim, isso que é o pior. Foi ruim porque a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora, ser cristão não é pôr a cabeça a prêmio, é receber aplausos do Estado. Pessoas começaram a vir aos milhares para a igreja, não porque eram convertidas, mas porque queriam as benesses do Estado. Com isso, trouxeram consigo as bagagens do paganismo, sincretismo religioso, crendice, etc. Nesse momento aqui, irmãos, agora a religião é do Estado. E aquele que fazia parte, ele tinha benefícios com isso. Então, o que acontece? As pessoas, já todo mundo agora ser cristão. Só que é como aconteceu com Salomão, que aquelas mulheres vieram e trouxeram também as suas crenças, os seus costumes, as suas tradições. E isso, irmãos, acabou, arrasou
a igreja, aquela igreja que nós vimos lá no início, do apóstolo Paulo, aquela igreja genuína, de homens e mulheres tementes a Deus. Prossegue. Pontos positivos do início da igreja imperial. Nesse período, irmãos, que a igreja, na época de Constantino, ela vira uma religião do Estado, foi um período importante, momento de decisões históricas da igreja, sobretudo a respeito da divindade e humanidade de Cristo. Constantino convoca um concílio para discutir a divindade de Cristo. Fica estabelecido esse primeiro pilar do cristianismo. Ele é verdadeiramente Deus. Outros concílios surgiram também para falar da humanidade de Cristo, em 381, Constantinopla, e da pessoa humana divina de Cristo, 451, Calcedônia. Esse momento, irmãos, ele foi importante porque ainda estava a sociedade muito permeada pelas filosofias gregas, filosofias romanas, e que muitas delas colocavam em dúvida a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Então, esses pilares que para nós são caros, são fundamentais para as nossas vidas, o próprio imperador, ele promoveu a discussão desses assuntos. E aí fica definido, como está ali, pilar, um dos pilares, que Cristo é verdadeiramente Deus. E todos esses pilares se tornam importantes, por quê? Porque vão ser pilares da reforma lá na frente. Pode prosseguir. Em 416, veio o sínodo de Cartago. Pelágio, né, um filósofo, um teólogo, começou a ensinar que o homem está como Adão antes da queda, podendo escolher e controlar. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, também um teólogo, um homem estudado, vai mostrar que a salvação ela é exclusivamente pela graça, iniciativa de Deus. Fixa aí outra estaca importante do cristianismo. Então, como eu falei, essa questão da filosofia, pensamentos e de defesa, atender interesses de privados, começa a tentar introduzir uma doutrina falsa, mas ainda tem homens que se levantam e defendem o verdadeiro evangelho. Aí está uma outra importante estaca do cristianismo, base, que é a questão da graça. Seguindo, o afastamento da verdade é início de disputas do poder eclesiástico. Não tardou para que o cristianismo começasse a se corromper doutrinária, teológica e moralmente. Quando se corrompe doutrinariamente, cresce a política eclesiástica. Começa a disputa de poder entre algumas cidades. Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria, Antioquia de Síria e Jerusalém. Surge a ideia de uma igreja centralizada num único poder. Até então, as igrejas eram unidas pela verdade do evangelho. Olha como são as coisas, irmãos. Você vê que, quando fala em corrupção doutrinária, é aquilo que o pastor Oswaldo está falando aqui, antes de nós começarmos. Exatamente você desvirtuar das verdades do evangelho. E isso acontece em pequenas escalas e grandes escalas. Pequenas escalas, quando nós mesmos, na nossa individualidade, mas isso aí não tem nada a ver. Ou isso, aquilo, esse, não é bem assim. Não, eu posso fazer isso aqui. Isso é corrupção doutrinária. Toda corrupção doutrinária, ela te leva, é fadada ao fracasso, te leva à corrupção, te leva a outros interesses. E aí está numa maior escala, quando uma igreja, a instituição, ela começa, na verdade, a fugir da doutrina do evangelho puro e começa a atender seus próprios interesses, aí começa a corrupção. Cidades no mundo todo querendo trazer para si o título da cidade, que seria aquela que representaria o cristianismo, até que você vê como que a coisa vai evoluindo, como que a coisa, como que o erro, um buraco puxa outro. Agora eles têm a ideia de quê? De uma igreja no mundo todo, uma igreja centralizada num único poder. Até então as igrejas eram dirigidas pelo evangelho, agora eles querem unificar, dar poder a uma igreja, a uma denominação no mundo como um todo. Segue. No ano de 604, o imperador romano Focas declara o bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal da igreja. Ele rejeitou, disse que ninguém seria digno de tê-lo. Só Cristo é o bispo universal da igreja. Aquele que aceitar esse título, que aceitasse, deveria ser considerado o anticristo. Mas em 607, Focas nomeia Bonifácio III, que era bispo de Roma, e ele aceita o título de bispo universal da igreja. Aí começa a história do papado. Cabe destacar, irmãos, que nesse momento, em termos de cristianismo, não tinha denominações, não tinha igrejas, como nós temos hoje. Era uma igreja, era um pensamento, e agora eles estão unificando numa só igreja.
Você vê, por exemplo, que todos esses homens aí, né, Lutero, Agostinho, eram homens, eram monges, eram padres. Eram homens de lá de dentro que Deus levanta e ergue. Lutero não era um crente da igreja Assembleia de Deus, não. Ele era da igreja católica, da igreja universal que tinha na época. Então Deus vai lá e pega esses homens para promover essa reforma, como nós vamos ver à frente. Então, o que está escrito aqui é o seguinte, que muitas pessoas falam que o papado começou com Pedro. Aí aqui ele diz o seguinte, que a história do papado não se inicia em Pedro, como muitos de nós já ouvimos falar. Ela se inicia em 607 depois de Cristo. O documento que declara que o papado inicia-se em Pedro chama-se As Falsas Decretais de Isidoro. É um documento, que é um documento cujo propósito é fazer as pessoas pensarem que o papado recuasse a Pedro e que todo papa seria um sucessor legítimo de Pedro. Só que essa obra, o Papa e o Concílio, que é um autor que agora esqueci o nome, um autor alemão, ele refuta de forma veemente. E vocês quando pegam essa obra, é uma coisa interessante, essa obra, não sei se o Pedro já viu, ela tem uma introdução, que sabe quem faz essa introdução? É uma pessoa muito conhecida, a Juliana vai saber quem é, e muitos vão saber, é Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro, não é isso, Juliana? Que o pessoal do direito sabe, um grande jurista brasileiro. Ele, quando traduz essa obra, ele faz uma introdução, irmãos, de quase 300 páginas. E ali ele coloca essas falsas decretais de Isidoro no chão. Ele desconfigura totalmente. E para mostrar que, para fragilizar essa questão do papado da época de Pedro. Então, são obras de extremo valor e que mostram tudo isso. Pode passar. O desvio da igreja medieval, com a queda do Império Romano, a igreja começou a ganhar mais poder. Ela dominava na parte política, então os governos dependiam da aprovação dessa igreja medieval para fazer qualquer coisa. Essa aprovação era comprada. Na mesma medida que a igreja se fortalecia economicamente, ela também se corrompia teologicamente. Quando a gente vê esses filmes da época medieval, você vê a importância da igreja ali. Você vê que todo momento está lá o Papa perto. Ana Meire. Não, isso vai ser falado aqui, essa parte aí, a corrupção. O que essa corrupção vai gerar? Introdução de doutrinas e mudanças, vai ter aqui à frente. Mas é interessante porque você vê isso nos filmes. Você pega o filme da era medieval, está o representante da igreja, para coroar o rei. Tem toda aquela situação ali, exatamente essa promiscuidade que acaba acontecendo entre a igreja e o Estado, e que é extremamente perniciosa, errada. Estado é Estado, igreja é igreja. Que começa a trazer mais corrupção, porque a igreja começa a enriquecer e ficar poderosa. Aí se afasta totalmente da simplicidade do Evangelho de Cristo. Pode passar. Esse período entre o século X e XV, fica conhecido como período da Idade Média. A igreja começa a se desviar, Iana, desviar gradualmente do caminho e da verdade. Ela sai da simplicidade e pureza das Escrituras. O que é inserido nesse período? Primeiro, culto aos mortos, imagens de esculturas, purgatório, culto aos santos e tantas outras novidades ao cristianismo. Pode prosseguir. Confessionário, doutrina de que somente o sacerdote da igreja pode conceder perdão em nome de Deus. A transubstanciação, alguém sabe o que é transubstanciação? Alguém sabe? Pode falar, quem souber pode falar. Transubstanciação. Ninguém. Mauro, vai lá, Mauro. Exatamente. Como que é ceia para nós? Foi o que ele falou. O que é transubstanciação? Para nós, o pão e o vinho são o quê? São representações, símbolos, como o pastor Valdo falou, do corpo e do sangue de Cristo. Quando nós oramos, não é para transformar aquele pão numa carne, nem transformar o vinho num sangue. É para consagrar aqueles elementos ao Senhor. E nós tomamos, comemos e bebemos. Essa doutrina diz que o pão se transforma
no corpo de Cristo, se transforma. Você está comendo o próprio corpo. E o vinho se transforma no sangue de Cristo, literalmente falando. Nélio? Não pode mastigar para dissolver. É a hoste, né? Os católicos falam que um padre estava falando sobre essa doutrina e uma pessoa debochou, achou graça de falar. Aí aconteceu que uma pessoa foi realmente tomar a ceia, né? Foi tomar a hóstia, e aí mastigou e saiu sangue. Então isso aí pode ser uma história assim, inventada para poder fortalecer a doutrina, né? Inclusive, tu vê que uma mentira leva a outra e falada 1000 vezes, essa mentira vira verdade, né? Você vê que nós mesmos evangélicos, quando procedemos o ato da Santa Ceia, agora eu não sei mais, né? Mas antigamente era assim. Ele sempre pregou contra a transubstanciação, aquilo é uma substância, apenas um símbolo, né? Mas tinha-se o costume de, quando acabava a Santa Ceia, o vinho que sobrava, ele tinha que ser enterrado como se fosse o sangue. E o pão que sobrava também era sepultado. Isso é uma forma de transubstanciação. Isso era um costume realmente que... Virou um costume. Aqui eu já vi várias vezes isso também, de você pegar o pão, mas eu entendo assim, que eu acredito que a intenção é por ter sido uma vez consagrado, não jogar no vaso, entendeu? Mas eu já ouvi uma vez o pastor Nicodemos falando, igual você falou assim, meu irmão, ele é consagrado para aquele propósito, acabou o propósito, acabou, é pão normal, porque alguém perguntou se podia dar sobrou um monte de pão. Aí veio alguém querendo pão. Não pode, que você foi consagrado. Eu falei, não é palavra de Deus, meu irmão. Pode dar o pão para comer, os outros comerem, sim, leva para casa. O Nicodemos fala disso. Entendeu, pastor? Aí chegou, tem pessoas na igreja família, tem um monte de pão sobrando. Não, mas não pode porque foi consagrado. Aí ele explicando isso. Não, você foi consagrado para o momento. Dá para o pessoal comer, esse pão vai fazer o que com pão? Entendeu? Então... irmãos, eu vinha, desde criança, eu vinha acostumado com descartar dessa forma. Eu aprendi, desde criancinha, minha irmã está aqui, que é, tipo assim, dá um descarte digno, entendeu? É um descarte digno, tipo assim, não é jogado em qualquer lugar. O vinho, o suco, derrama na areia, o pão em terra, entendeu? E para que você pegue essa mania, você... Muito mal se eu visse aquele pão que sobrou na vasilha e ir para o lixo. Para mim, espiritualmente, não é que eu idolatro aquilo, mas no momento que os pastores levantam, apresentam aquele pão, parte, e é o que sobrou, sobrou, não tinha gente suficiente para aquilo tudo. Aquele ali picado, se eu viver mais 100 anos, se depender de mim, eu vou sepultar aquilo ali, porque eu acho assim, foi consagrado. O resto do pão lá, mas aquele picado, eu acho que é respeito para quem crê assim. Irmãos, eu cresci com esse aprendizado e acho que é o que eu faria, entendeu? Mas assim, eu também me sentiria mal de pegar o pão picado, fora de jogar no lixo. Mas aqui a Bíblia fala, irmãos, tem coisa que para um é pecado e para outro não é. Se para você pegar aquele pão picado e jogar, não é, então não é. Agora, para mim, não estou dizendo que é pecado para mim, mas eu não conseguiria. Eu te confesso isso, não sei se eu estou errado. A Juliana também cresceu assim também, né, Juliana? Eu não conseguiria pegar esse pão picado, consagrado, e jogar no lixo. Eu não conseguiria, entendeu? Irmão, rapidinho, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Não, volta. O culto a Maria, né? Maria é venerada como a mãe de Deus e mediadora entre Deus e os homens. E Timóteo ali fala que o Senhor Jesus, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, essa é a referência. A igreja vai se corrompendo ao longo desse tempo. Mas quis Deus que essa história fosse mudada, porque ele nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na história. Então, irmãos, nós
Os irmãos lembram do início. A igreja de Atos, os cristãos que davam sua vida pelo evangelho. Aí vemos a corrupção da igreja chegando até esse momento. Mas Deus sempre tem uma lâmpada acesa na história. Pode prosseguir. Deus preparou o caminho para uma reforma. No século 14 e 15 acontece um movimento cultural chamado Renascença, que ajudou na reforma da igreja. Ele tirou das mãos da igreja 5 importantes áreas: a economia, artes, ciências, política e religião. Em 1450 é criada a imprensa, sem a qual as ideias e a doutrina da reforma não teria se espalhado. Essa renascença, irmãos, teve uma importância muito grande em termos de contribuição para a reforma. Que a renascença foi um movimento conduzido por personalidades que resgata a história clássica da época de antes de Cristo, aquele período inicial antes de Cristo, que era a ideia de valorizar o homem, a necessidade do homem. Então a igreja, aqui nesse momento, a igreja que ditava as regras. As normas eram os dogmas da igreja. Só podia fazer o que a igreja autorizasse. Então os homens queriam resgatar a referência do homem, o antropocentrismo. Com isso, eles começaram a agir em diversas áreas da sociedade, como está ali, a economia, artes, parte de arte principalmente. Eles produziam muitas artes. É dessa época o Leonardo da Vinci, é dessa época, homens de grandes recursos, eles começavam a produzir artes mostrando o homem como centro, tirando essa força da igreja. Nas artes, na ciência, eles mostravam como que existe uma outra realidade fora dos dogmas da igreja. Inclusive, nessa época, começam as inovações tecnológicas, entre elas a imprensa, de quem criou o primeiro teletipo, o joalheiro Gutenberg, não é isso? Inclusive, foi na prensa dele que foi publicada a primeira Bíblia impressa. Não sei se os irmãos já assistiram aquele filme. Não, tem um Lutero também, mas é um filme secular, normal, que é aquele O Dia Depois de Amanhã, que Nova York vira neve, fica com neve. Não sei se os irmãos, né? Eles estão naquela biblioteca, aí o rapaz, ele encontra essa Bíblia de Gutenberg, e ele fica sentado, abraçado nela. Vocês não lembram disso. Aí a menina, até de forma irônica, agora está confiando em Deus agora. Aí ele fala, não, eu estou com a Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia impressa na humanidade. Exatamente dessa época. Aí a coisa, com a criação dessa prensa, aí a coisa começa a espalhar. Os ideais, os pensamentos. E começa, irmãos, os poderosos, que não querem dar dinheiro para a igreja, começam a concordar com esses pensamentos. A coisa começa a se fortalecer. É a preparação do início da reforma, vamos dizer assim, a preparação, né? Pode passar. Deus começa a levantar pessoas. John Hus, um padre que é queimado vivo. Dizem que ele, no momento, os historiadores falam que no momento que ele está sendo queimado, ele fala essa frase: vocês mataram um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne. É a profecia já indicando, apontando para Martinho Lutero. John Wycliffe foi perseguido e morreu porque estava traduzindo a Bíblia para o inglês. Não conseguiu, mas seus discípulos conseguiram. Na verdade, John Wycliffe vem primeiro. Ele também são homens, irmão, de extremo valor, homens extremamente inteligentes, homens que eles vieram com formação teológica na igreja, das universidades ligadas à igreja católica, eram homens da igreja católica, monges, vigário. John Wycliffe era vigário. Vigário, irmãos, é tipo um supervisor, não é isso, Pedro? Vigário é um tipo de supervisor que coordena várias unidades. Eram homens dentro da igreja, mas homens, irmãos, que não deixaram corromper seus corações. E que Deus, obviamente, com a ação de Deus, Deus levantou esses homens como verdadeiras referências na face da terra. Pregavam contra o Papa, contra as indulgências, contra a riqueza, principalmente o John Wycliffe. Ele era um grande contraponto à riqueza da igreja católica e dos papas. O evangelho é simples, não é isso que a gente está vendo. Então, irmãos, foram homens que sofreram em prol do evangelho. John Hus foi queimado vivo por pregar, discípulo de John Wycliffe, e homens realmente que permitiram, já preparando, foram os percussores, vamos dizer assim, da reforma protestante, foram esses homens. E, em termos de evento, foi a Renascença. Pode prosseguir. Não, dogmas são ensinamentos, são diretrizes. E a igreja católica, só que da igreja católica, eles colocavam como regra.
como lei. Se você não cumprisse ou fosse contra, você era tido por herege. Herege é um criminoso. E se você fosse pego... Era excomungado, e se você podia até ser morto por causa disso. Queimado, exatamente. Dogmas são essas leis da igreja. É uma doutrina da igreja. Exatamente. Eram entendimentos da igreja, né? Por exemplo, se você pregasse contra o purgatório. Não, aí nós temos dogmas? Temos, mas são orientações. Quer ver um dogma no Novo Testamento? É quando Jesus ele se depara ali com os escribas e fariseus, antes dele ir para a cidade de Tiro, em Sidom, e aquela mulher vai ao encontro dele, derrama um perfume. Antes, ele tem um embate com os fariseus, escribas e fariseus. E ali ele tinha um dogma. Qual era o dogma ali? Que era de lavar as mãos, não é isso, Pedro? Lavar as mãos, lavar antes da refeição. Eu te pergunto, onde é que está isso na lei de Deus? Tem não. Era um dogma dos fariseus, uma regra. Aí eles criticavam Jesus. Pô, seus discípulos aí sentam e não lavam a mão. Mas quem disse que tem que lavar a mão? Que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Lembra dessa passagem? Isso é um dogma. Dogma é isso, são ensinamentos. Mas a igreja, na época, colocava como lei e punia quem descumprisse. Entendeu? John Wycliffe. Uma vez eu ouvi um boato de que, não sei se é verdade, né? Que um jovem que fez a tradução da Bíblia foi nesse período? Ou... Sim, bem lembrado. Foi ele, John Wycliffe, fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês. Foi ele. Sim, era um jovem, né? Ele e outros, né, inclusive, que discípulo deles. Alguns dizem que há um pouco de nacionalismo nisso. Por quê? Porque o latim era um idioma muito conhecido na época. Era um idioma normal da época. Um idioma universal. Aí, qual foi a intenção? De traduzir para o inglês, que era para as pessoas terem acesso. Só que é o seguinte, irmãos, na época não tinha ainda a prensa, para publicar livro, cópia. Era escrito. Imagina escrever a Bíblia toda, traduzir a Bíblia toda escrevendo. Manualmente. Então, era muito caro. As pessoas não tinham tanto acesso assim. Então, mas ele fez o esforço dele, junto com os discípulos, traduziram a Bíblia para o inglês, mas também tinha um pouco de nacionalismo nisso, por causa da Inglaterra. A Inglaterra já estava querendo se separar da Igreja Católica. Então, também havia uma situação dessa, mas é isso mesmo. É ele que traduziu para o inglês a Bíblia. Pode prosseguir. Já foi? Volta. Quis a providência de Deus, agora começa o Martinho Lutero, que um monge agostiniano, discípulo de Santo Agostinho, Martinho Lutero, que nasceu em 1483, tivesse uma experiência com Deus. Ele era uma pessoa atormentada dentro de si mesmo, porque não conseguia achar paz para ser salvo. Até que ele leu na Bíblia, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Houve uma libertação, ele conheceu a graça de Deus. Obviamente, mas isso aqui é só um pontinho da vida dele. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, ele é de uma família de classe média. Uma família que o pai se preocupava com a criação do filho. E o desejo dele é que Martinho Lutero fizesse direito. E ele cresceu nessa família, com boas escolas, bons estudos, e era bastante inteligente, bem perspicaz, uma pessoa diferenciada. E ele, então, para fazer a vontade do pai, ele, assim como Calvino também, e outros, seguindo o desejo do pai, fizeram direito. Mas ele começa a fazer direito, só que é o seguinte, irmãos, quando Deus tem um plano na vida do homem, ninguém consegue mudar. Deus é aquele, irmãos, que muda a tua essência. Então, o que aconteceu? Deus começou a trazer nele essa inquietação aí. Ele não está certo, alguma coisa está errada comigo, e começou a se preocupar com o inferno, enfim, sabia as coisas, e dizem alguns historiadores que ele estava na rua, uma tempestade, um raio cai perto dele, e ele promete que se fosse salvo, ele iria ser monge. Era uma chuva de raios, era muitos raios. Muitos ele raios. ficou desesperado, achando que ia morrer, e fez essa promessa. Exatamente. Mas outros já dizem que isso não foi bem assim, não. Isso aí é que ele tinha muitas questões dentro dele. E a pessoa que, tipo o Nelim, lembra da sua época, você ia nas religiões? Não, quero saber, eu quero conhecer, tal, e você ia nas religiões, lembra que você falava, que você conta esse testemunho? Ele era inquieto, irmãos, com as coisas que tinha dentro dele. Até que ele foi e começou a se dedicar à teologia, e adentrou para o monastério, e foi servir a igreja, para o desespero dos pais dele,
né? E aí acontece, ele começa a se qualificar, muito inteligente, começa a ir em excelentes faculdades, se forma em teologia, se forma em filosofia, e ele começa a conhecer a teologia, inclusive ele se forma mestre, se forma em doutor nessas áreas, e ele começa a dar aula em universidade. Só que a aula que ele dava dando era de quê? De Romanos, acho que de Gálatas e Efésios, se eu não me engano. São três cartas do apóstolo Paulo que ele começou a ensinar. Romanos, Gálatas e Efésios. Ele ensinando, irmão, e conhecendo a palavra de Deus, ele lê. Peraí, que negócio de indulgência é essa? Porque a indulgência já estava acontecendo. Aquele Wycliffe, aquele John Hus, já eram contra a indulgência. E a indulgência, na época de Wycliffe, era para poder fazer campanhas de batalha contra povos inimigos. Mas na época de Martinho Lutero, o objetivo da indulgência era outro. Porque os irmãos sabem que indulgência é o quê? A igreja cobrava para perdão dos pecados. Quanto mais dinheiro você tem, maior é o pecado que pode ser pago. E eles viam isso, e tinha venda de santos falsos, e ele se revoltou contra isso tudo quando ele leu: o justo viverá pela fé, eu não tenho que pagar nada. Pode prosseguir. Nessa época, o Papa Leão X está passando momentos financeiros difíceis na restauração da Basílica de São Pedro. Ele envia seu emissário, John Tetzel, para a Alemanha para vender indulgência, perdão de pecado que era comprado. Alguém poderia comprar uma bula de perdão para a vida inteira. Então, Martinho Lutero começa a ver isso, e não só isso, irmãos, ele começa a ver a corrupção da igreja. Como ele é uma pessoa respeitada, ele é mandado como delegado em reuniões, em seminários. Então, ele começa a ver a realidade da igreja. A corrupção, a imoralidade no meio do clero. Então ele se revolta, um homem com o coração voltado para Deus, ele vê aquilo tudo e não aguenta. E essa indulgência dessa época era para construir a Basílica de São Pedro. Sabe qual é a Basílica de São Pedro? Quem sabe qual é a Basílica de São Pedro, que existe até hoje? É lá onde o Papa fica, irmãos. Não tem lá, não fica lá numa janelinha? Vaticano. Pode passar. Aí ela aí. Essa basílica aí, aquele Papa lá juntando dinheiro para acabar de construir esse negócio aí que tem até hoje lá. Entendeu? Era por meio das indulgências. Eu li alguma coisa a respeito de que eles não conservavam o celibato. Tinha a situação, eu não sei até que ponto, eu não entrei, não me aprofundei nessa parte, mas eu vi que eles combatiam também isso. Pedro. Aí você pagava indulgência de um parente teu, do teu pai que já morreu, ele estava no purgatório, ia ficar lá, o pequeno inferno, aí você pagava a indulgência, aí você tirava o teu pai de lá. Então, estão fazendo tudo isso, pegando dinheiro. Então, o que acontece? A Igreja Católica começou a enriquecer essa ideia de que o padre não podia mais casar, é porque eles pegavam essas pessoas que eram grandes donos de terras. Então, na hora da morte, veio aquela extrema unção. Então, o padre ia até aquela pessoa que estava morrendo, e aquela pessoa pagava a indulgência, assinava, doando todos os bens que ele tinha para a igreja. E com isso aí, ele não ia ficar no purgatório, ele ia ao purgatório e já saía de lá. Então, com isso, a Igreja Católica pegou toda aquela, se tornou a maior latifundiária do mundo. Aquelas terras todas ali, as pessoas davam como indulgência para não ficar. Então, para que o padre não assinasse e na morte do padre passar para algum dos seus descendentes, então o padre não se casava para deixar a igreja como herdeira de toda essa terra que era entregue. Entendeu? Por isso que veio esse negócio do padre não poder se casar. Entendeu? Então, assim, então essa é a evolução da situação. E, enfim, eu acredito que essa fosse a regra, apesar de ter algum momento que eles não respeitassem esse celibato aí. Mas aí, irmãos, quando os irmãos forem em Roma, junta o dinheiro aí. Ó, como que é? Aquele Rurbi Hotel? Hotel Urbano, exatamente. Irmãos, tem viagem ali baratinha, R$900, ida e volta para Roma. Em 2024, 2025, sério. Ali, mas é só para frente. Aí,
Dá para você juntar um dinheirinho e ir lá conhecer a Basílica de São Pedro e o Coliseu. Enfim, mas essa é a Basílica de São Pedro que existe até hoje lá em Roma. Pode passar. Os irmãos que forem lá, por favor, não vai comprar indulgência não, tá? Que eles ainda vendem lá. A gente não precisa disso não, hein? Dia 31 de outubro é lembrado no mundo o dia da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero soube dessa ida daquele padre lá para vender indulgência, ele estrategicamente, no dia 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro é chamado o Dia de Todos os Santos, onde o povo ia para a igreja. E o moral da igreja era o jornal da época. Lutero vai publicar na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando ali o movimento da Reforma Protestante. Irmãos, alguns dizem que, na verdade, ele não afixou nada, não. Dizem alguns historiadores que, na verdade, ele mandou isso para um representante da igreja para discutir o assunto. Essas teses eram conclusões, pensamentos de Martinho Lutero, com base na Bíblia, sobre a questão das indulgências. Então, ele levantou 95 pontos para serem discutidos pela igreja. Só que a igreja, obviamente, é a fonte financeira dela, ela jamais iria aceitar aquilo ali. E ali, irmãos, começa o grande problema, porque isso já está a imprensa funcionando, começa a espalhar pela Alemanha, por todo canto, e as pessoas começam a gostar, os oportunistas, né, os aristocratas, os burgueses, não querem dar dinheiro para a igreja, começa a apoiar, então, a causa. Você vê que tudo é uma coisa que Deus vai, que nem um xadrez, né? Deus vai colocando as peças. Tudo, exatamente. E para que a reforma acontecesse. Então, ele coloca essas 95 teses. Pode passar. Aí, uma imagem dele com as 95 teses. Saiu um ator do filme, né, de Lutero, ele fixando. Aqui é um exemplo, pode passar. Aqui é um exemplo, irmãos, da questão da indulgência. Essas 3 teses, 56, 57, 58. Os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. É evidente que eles, certamente, os tesouros, né, não são de natureza temporal, visto que muitos pregadores não os distribuem tão facilmente, mas apenas os ajuntam. Eles tão poucos são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes, os Cristo e os santos, sempre operam sem Papa. A graça do ser humano interior e a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior. Então, ele está mostrando ali, refutando as indulgências que não tem nada a ver com a vida cristã, na verdade. Pode prosseguir. Sim, sim. Sim. Não é. Eu li que o Martinho Lutero sabia disso. E ele se revoltava contra essas coisas. Dieta de Worms, de 17 a 19 de abril, de 21, Lutero é chamado para ele se justificar. Ele recusa-se a se retratar dizendo que sua consciência era cativa à palavra de Deus. Pelo que se retratar não seria nem correto nem seguro. Concluiu sua defesa com estas palavras: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. A dieta decide excomungá-lo. A reforma também foi condenada e foram publicadas ameaças. As palavras finais de Lutero, naquela oportunidade, tornaram-se o grito da guerra da reforma. Então, ali ele se coloca ali, ele não volta atrás, pode prosseguir. Lutero permanece por 10 meses em Wartburg, no castelo de Frederico o Sábio, onde estava bem protegido. Isso forneceu-lhe tempo para trabalhar na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Essa tradução foi publicada em 1522, com a ajuda de cooperadores, a Bíblia inteira foi traduzida, e então foi publicada em 32. Finalmente, essa tradução unificou os vários dialetos alemães, do que resultou o alemão moderno. Veja a potência dessa reforma. Veja a potência dessa reforma. Lutero é considerado um herege. Qualquer um que encontrar o Lutero, ele pode matar Lutero, que seria até recompensado. Lutero é sequestrado de forma intencional, ordem de Frederico o Sábio, leva para esse castelo, e ali ele fica por muito tempo, e ali ele faz a tradução do Novo Testamento para a língua, para o alemão, e depois a Bíblia toda, e dá uma contribuição no idioma alemão que vive até hoje. Pode prosseguir.
Não, isso. Inclusive eu estava ouvindo antes de vir para cá. O hino Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Nosso coral já cantou. É a época do pastor Jonas. É letra dele, autoria dele. Aqui, irmãos, nessas 95 teses, aparecem 5 pilares. Somente a fé. Justificação recebida somente pela fé. Pode passar. Somente a Escritura. O ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, é a única fonte para a doutrina cristã. A Bíblia exige interpretação em si mesma. O cristão observa o que a Bíblia diz. A reforma fez voltar às origens do cristianismo. Próximo. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não há salvação. Ele é a porta, ele é o caminho. Próximo. Somente a graça. A salvação vem pela graça divina. O favor imerecido. Próximo. E finalizando, somente a glória de Deus. A glória não é das hierarquias eclesiásticas, da liderança, de pastor, de padre, seja de quem for. Mas estes devem louvar e dar glória a Deus, que é o autor e consumador da fé. Mas essas 5 solis serão dadas na próxima programação, nos próximos capítulos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém.